Fala galerinha, sejam muito bem-vindos ao nosso Meeting RH. Olha que a gente pulou a semana passada e eu já tava morrendo de saudade de gravar conteúdo de qualidade aqui para vocês. Nós estamos hoje com um tema muito bacana. Tivemos bastante inscrição pelo Simpla. Se você ainda não se inscreveu, vai lá, Simpla/Gente Mais, para dar tempo de inscrever na live, que você vai receber um super certificado. E a partir do meeting dessa semana, estou combinando com os nossos convidados, mais do que só o certificado, também um material complementar. Os insights que nós tivemos na noite, uma ferramenta, um e-book que possa de verdade fazer com que a gente agregue ainda mais valor àquele conhecimento que a gente levou para cada um de vocês. Então a gente está tentando melhorar o nosso processo de entrega de conteúdo aqui. Nessa noite a gente vai ter uma convidada bem especial. Ela é especialista em coaching executivo e vai ser muito bacana estar trazendo as considerações da Dani aqui para nossa audiência. Então, olá! Boa noite, tudo bem? Boa noite, Tati. Muito obrigada por ceder esse espaço para a gente falar de coaching executivo. Esse tema tão bacana. É um tema muito relevante, né, Dani? E a gente percebe que muitas pessoas ainda têm dúvida a respeito do processo do coaching executivo, o quando de verdade ele é indicado, enfim, acho que nesse bate-papo a gente vai conseguir realmente ajudar, né, tirar algumas dúvidas. Espero que tenham colegas coaches também acompanhando essa live para a gente poder ter perguntas específicas, significativas aí, para a gente poder estar debatendo com cada um. Bom, para a gente começar, seja muito bem-vinda, Dani. Obrigada. Gostaria que você se apresentasse para a galera aí. Então, tá bom. Então, eu sou a Dani Gebelian, eu trabalho com coaching executivo e treinamentos desde 2014, quando eu fiz uma transição de carreira. Antes disso, eu era gestora de uma equipe de 42 pessoas e foi quando eu comecei a gostar mais de gente do que de projetos e eu queria muito trabalhar com desenvolvimento de pessoas. E aí eu comecei a procurar o que fazer, como fazer, né, para fazer essa transição de carreira para algo que fosse mais significativo para o desenvolvimento das pessoas. E apesar de ter tido uma carreira toda em grandes empresas e multinacionais, eu saí e decidi empreender para poder ajudar do lado de fora e poder causar impacto em mais empresas do que uma só. Então, né, passei aí por algumas formações de coaching, já tenho mais de 4.000 horas de experiência em coaching, então eu consigo falar bem desse processo aí, trazer um pouquinho disso, né, desse esclarecimento para uma profissão que está tão banalizada, né? Eu falo que a gente está sendo, os coaches sérios são alvo de chacota por culpa dos coaches que não são sérios. É isso mesmo. Vou começar a pegar o gancho para a gente poder discutir essa noite, Dani, em cima do que você acabou de dizer. Horas de coaching. O que isso provoca de diferença na sessão? O que tem a ver a quantidade de horas em coaching com a formação, com o serviço de coaching mesmo? Vamos lá. A experiência do coach, ela é construída também das diversas situações, né, que o coach vê, que o coach ajuda a solucionar, ou que o coach ajuda, né, a trazer de metas, objetivos, aprendizagem autodirigida. Então, quanto mais horas, mais situações diferentes eu já vi, mais desenrolares diferentes dessas metas eu já vi, né? Trabalhei com gente de muitas indústrias, muitas áreas, serviço, comércio, indústria. Então isso vai enriquecendo o conhecimento do coach para poder ajudar melhor, né? Quanto mais experiência ele tem, mais fácil é ele trazer soluções que, né? Ele trazer um processo que gere soluções para o coach de uma forma mais assertiva. Legal. Então quer dizer que as horas de coaching deixam a gente com, gosto de falar, com o casco mais duro, né? Com o casco mais duro. E quando se fala de coaching executivo, então existem alguns paradigmas aí, né? Então vamos começar a conceituar, Dani.
O que é, então, um coach executivo? Um coach executivo, ele é uma pessoa que vai construir um relacionamento de suporte e de ajuda para o executivo. Por que o executivo precisa disso? Porque a liderança, ela é muito solitária, né? Quanto mais alto o líder vai subindo na organização, menos ele tem com quem trocar sobre determinadas tomadas de decisões, o que ele tem que estudar, que competências ele tem que desenvolver, como resolver alguns conflitos, como resolver alguns problemas na equipe, porque ele vai ficando com medo de se vulnerabilizar. Então, tem coisas que ele não pode dividir com a equipe, tem coisas que ele não pode dividir com os pares, porque ele não sabe se vai ser usado contra ele. Tem coisa que ele não quer falar com o chefe, porque ele não quer parecer vulnerável ou incompetente, entre aspas. E ele não tem com quem falar. Então, o coach é uma ajuda especializada com quem ele pode se vulnerabilizar 100%, porque é uma pessoa de fora da organização ou de fora da equipe dele, pelo menos, né? Quando a gente fala de coach interno. E aí é alguém que realmente pode dar esse suporte e tem a formação para isso. Então, não tem o achismo. Então, se ele tem um conflito para resolver, ou se ele está com baixa performance, ou se a equipe dele está com baixa performance, né? Isso tudo é algo que ele pode trazer para a sessão de coaching e olhar para aquilo de maneira fria e de maneira profissional. Perfeito. A gente atua muito como suporte dele, né? Na verdade, nós não somos o professor dele, né? O instrutor dele, aquele que vai ensinar ele a fazer nada. Mas nós acabamos sendo o suporte onde ele vai poder falar sobre os seus dilemas, né, Dani? Sobre os seus medos, seus receios, as suas expectativas, as suas frustrações. E o quanto isso precisa ser trabalhado para que realmente não impacte o desempenho, o resultado dele no final, porque querendo ou não, impacta, né? Não tem como ser diferente disso. Com certeza impacta. E eu gosto muito de dizer que o coach, ele é uma mistura de tutor pessoal, né, do que a pessoa precisa estudar, o que ela precisa buscar para atingir os resultados, e um gerente de projetos pessoal, porque aí assim que essas metas entre o coach e o cliente são definidas, então o coach vai lá, né, acompanhando a evolução, batendo o bumbo, vamos dizer assim, para ele fazer o que ele precisa fazer. Então não é professor, mas é um tutor, né? Ele ajuda assim, olha, então você precisa estudar a negociação, então você precisa, né, desenvolver essa competência aqui. Então eu acho que tutor seria uma ótima tradução para coach, se a gente fosse trazer essa palavra para o português. Legal. A nossa audiência, Dani, nós temos uma grande audiência de RH, porque eu venho dessa área, né? É a minha carreira principal, sou profissional de recursos humanos. Então, a gente tem um propósito muito grande de poder ajudar os profissionais dessa área. E a Jaque, ela fez uma pergunta muito interessante. Ela fez a seguinte pergunta: eu sou psicóloga, atuo como analista de RH e eu gostaria de saber como posso utilizar os processos de coaching dentro da área de RH. Muito bem. Ela pode usar, ou Jaque, você pode usar esses processos de coaching, principalmente quando algum colaborador pede ajuda, por exemplo, né, por alguma situação, algum conflito que ele quer ajuda para resolver. Você pode usar para orientar gestores, principalmente quando o gestor traz algum problema ou quando o gestor vai definir um cargo, uma contratação. Então, você pode fazer boas perguntas usando as técnicas de coaching para conseguir desenhar um processo de recrutamento melhor, por exemplo, se for o caso, mas principalmente para tentar resolver conflitos. Eu acho que o RH tem um desafio muito grande, Tati, em que os líderes muitas vezes confundem qual é o papel do RH. Né? E eu acho que o processo de coaching vem muito para trazer isso para o líder, que ele é o gestor, então ele tem que dar feedback, ele é responsável por ajudar os liderados a desenvolver a carreira, ele que tem que construir um plano, entre aspas, de carreira para os liderados, ele é que tem que fazer esse papel e muitas vezes alguns líderes transferem isso para o RH. Perfeito. É uma formação que eu gosto de dizer extremamente complementar e indicada para profissionais de recursos humanos.
Então, mesmo que você não vá atuar como um profissional coach, você ter as habilidades, né, as skills de um coach, o conhecimento, o conceito, o que acontece por trás das perguntas poderosas, o que acontece por trás, de repente, de uma trava, né? De, eu tô com um impasse muito grande, eu não consigo sair disso. Então, acho que ajuda demais o RH. Eu gosto muito de sugerir esse tipo de informação que eu acho que é super relevante. Com certeza, Tati. E eu acho que é importante também o analista de RH ajudar dessa forma, né? E se mostrar como alguém parceiro ali, se mostrar como alguém imparcial na discussão. E as perguntas ajudam muito nisso, né? Porque o coaching não é um processo de aconselhamento, né? O coaching não fala assim, eu acho que você deveria fazer tal. Não, ele é um processo que faz, né, aquele profissional que está pedindo ajuda do coach a tomar a melhor decisão, né, a escolher o que fazer, qual que é o melhor caminho, olhando para quais são os prós e contras de você ir pelo caminho A, quais são os prós e contras de ir pelo caminho B. Né? Então, o coach pode ir trazendo experiências ou algumas outras coisas para ajudar, mas a decisão tem que ser do cliente de coaching, né? Então, se o RH se posicionar assim como alguém neutro, vai ajudar muito, né? E vai criar uma relação de confiança. Bacana. E isso é muito importante, né? O coach e o cliente tem que ter uma relação de confiança muito bem construída. Aqui nós temos uma outra pergunta bem bacana, do Wallace Calisto. Sou estudante de engenharia de processo de produção. Qual é a estratégia que devo seguir para me tornar um coaching? Bom, aí depende muito do que você quer, né, com essa profissão, com essa carreira, se você quer trabalhar com desenvolvimento de pessoas, ou se você quer ter essas capacidades de coaching para atuar na gestão, porque de verdade o coaching nasceu dentro da gestão, né, Tati? Nos anos 50, 60, trazer a palavra coaching para o mundo corporativo veio justamente com as capacidades do líder coach, o líder que é capaz de desenvolver os seus liderados, né, desenvolver competências, ajudá-los a crescer na carreira. Então, de qualquer forma, o ideal é você buscar uma formação que tenha boa reputação no mercado, né, que esteja alinhada ao que você está buscando. O que eu acho que é importante, que eu vejo algumas escolas de coaching confundir, né, os potenciais clientes, é que fazer um curso de coaching não é equivalente a um processo de coaching, são duas coisas totalmente diferentes, né? Então, na escola de coaching, você aprende a ser coach, mas você não passa por um processo de coaching, então não tem o mesmo propósito, você não vai atingir outros objetivos ali. Gostei de você ter tocado nesse assunto, porque é algo que eu defendo também com unhas e dentes. Se você está enfrentando problemas, que sejam profissionais, pessoais, independente da área da sua vida, é importante você buscar um profissional coach para te ajudar com isso. O processo, né, a formação em coach é para te formar, para você ajudar outras pessoas. Ai, Tati, mas eu não posso me autoajudar? É claro que pode, você deve, né? Nenhum processo vai ser assertivo se você não tiver, antes de ter passado por ele e ter sentido esse benefício. Mas a formação realmente não tem a ver com esse processo de autodesenvolvimento. Ela deveria, pelo menos, ter uma outra finalidade, né? Com certeza. Aqui, o Emerson, ele ficou em dúvida, né? Mas o processo de coaching não envolve aconselhamento? Fiquei com essa dúvida, uma vez que o coach apenas usa as técnicas para instigar o cliente a resolver e solucionar suas questões. Vamos lá, que essa é uma pergunta polêmica, vamos dizer assim. De verdade, né, qual é a diferença, né? A gente tem o processo de coaching, tem processo de mentoria, tem processo de aconselhamento, são três coisas diferentes. Muitos profissionais acabam fazendo uma mescla das três coisas, dependendo do caso, mas o coach puro não aconselha. O coach puro não acha nada. Ele trabalha com o conhecimento do cliente. Então, se o cliente traz uma dúvida, por exemplo, no coach executivo, é um diretor e ele tem um gerente
que está com um desempenho baixo. Demito ou não demito? Então, o coach jamais vai dizer assim, demita ou não demita. O coach vai dizer, o que você já fez para desenvolvê-lo? Ainda não fiz nada. Então, vamos trabalhar o feedback. E aí, eventualmente, dentro do processo de coaching executivo, tem mini aulas, por exemplo, da técnica de feedback. Então, isso eu posso ensinar para o meu cliente executivo, mas para ele aplicar, né, com o liderado dele. E aí, a gente vai fazendo perguntas que o próprio cliente vai chegar na conclusão do tipo, não, eu já dei vários feedbacks, foram feedbacks bem dados, a performance dele não aumenta. E aí você pergunta, né, para o cliente, quais os prós e contras de demitir, o que você vai fazer para fazer isso? E aí o cliente vai trazendo isso para a mesa, né? Então não é aconselhamento e não é mentoria. O coach mesmo não pode aconselhar. Exato. Acho que essa questão de conselho, ela tem muito a ver com a necessidade que nós temos de pílulas mágicas para resolver os nossos problemas, né? Então, às vezes, eu sou contratada, né, para atender empresas, geralmente executivos de empresas familiares. Eu brinco que é que esse negócio de atender empresas familiares, então, eu adoro isso. E eu me especializei justamente nesse relacionamento familiar para que o coach realmente possa ser algo que colabore e não que destoe ou que atrapalhe o processo o relacionamento dessas pessoas. E aí, Dani, às vezes o cliente me contrata com a expectativa que eu vou resolver o problema dele. Né? E eu gosto muito de deixar claro que eu não tenho nenhuma pílula mágica, né? O processo, ele é muito feito a 4 mãos, mas a virada de chave é o cliente que dá. Né? Então, eu gosto de falar que eu não tenho as respostas, eu não tenho... mas quais vão ser, né? Quais serão os assuntos tratados na sessão? Não sei. Vai depender de necessidade e aquele meu cliente está naquela semana. Então, eu gosto muito de trabalhar coaches mais abertos, menos estruturados, para trabalhar realmente a dor dele naquele momento. Às vezes, a gente prepara uma sessão de coach com um assunto super bacana, tipo feedback. Vamos falar hoje sobre feedback. Mas a dor dele está sendo, poxa, eu tenho que demitir o meu gerente e eu não sei por onde começar. Sim. Né? Então, eu gosto muito de ter as ferramentas na manga, né? Ter a cartinha na manga lá, mas sempre trabalhar, né? Como foi a sua semana, qual será, né? Qual a necessidade da gente conversar hoje. Então, ele é um processo bastante de autoconhecimento, de autodescobertas, e sugestões existem, né? É uma sugestão, não é um conselho, né? Então, que tal se você, de repente, investir um pouco mais no feedback, né? Que tal se você tivesse uma conversa, piriri pororó? Então, a gente usa a palavrinha do que tal muitas vezes, né? O convite está sempre na mesa, né? No coaching. E sabe, Tati, isso que você trouxe, tem algo que é muito importante para o processo de coaching, que são os combinados, né? A ICF, que é a International Coach Federation, que é uma instituição muito reconhecida e ela traz muito das competências importantes para um coach, né? E o código de ética muito forte para os processos de coaching, e eu sou associada deles, eu gosto muito do que eles trazem, porque eles trazem coisas muito pé no chão, justamente para brigar com essa reputação ruim que o coach ficou no Brasil, e eles trazem muito que o importante é o contrato do coaching, né? O que você faz de combinados com o seu cliente na primeira sessão. E quando é coaching executivo, muitas vezes eu gosto de ter, nesse momento dos combinados, o cliente que vai passar pelo processo e o patrocinador. Quem que foi da empresa que patrocinou, que levantou isso para acontecer por alguns motivos. No coaching executivo, eu já vi muitos processos com agenda oculta. Então, o diretor me contrata para eu fazer coaching com o gerente dele. Então é que essa pessoa tem um comportamento assim, assado, ruim, e precisa resolver.
Então ele está terceirizando o feedback para eu fazer. E aí eu pergunto, você já falou isso para ele? Não, não falei. Eu falei, então eu não trabalho com agenda oculta. Então a gente senta na mesa e no começo faz os combinados. Então quais são as competências-chave que a gente vai trabalhar nesse processo, né? Quais são os objetivos e quais são os papéis e responsabilidades de cada um de nós nessa mesa. Então eu como coach trago as ferramentas, as provocações, mas o cliente tem a responsabilidade de botar isso em prática, né, e fazer o que ele se propuser a fazer na sessão, e o patrocinador também tem que ir dando reforço positivo ou o feedback para ele, porque senão não funciona. Então, esses combinados do começo, né, que competências vamos trabalhar, onde a gente quer chegar e quais os papéis e responsabilidades de cada um, são muito importantes para o processo rodar redondinho. E você, Tati, já deve ter visto muita agenda oculta em processo em empresa familiar. Muita, né? Essa questão principalmente de preciso que você resolva esse problema para mim, né? Então, tô te entregando uma pessoa com problema, eu quero que você me devolva ela sem problema, né? Consertadinha, né? Consertadinha. Isso não acontece no coach, né? Aqui o Danilo perguntou: qual formação necessária para se tornar um coach executivo? Olha, não é uma profissão regulamentada no Brasil, então você tem que ter um certificado de coaching por alguma das escolas, né, que estejam por aí. O que eu sugiro, e foi algo que eu só aprendi depois, né, então a gente vai aprendendo na escola da vida, mas o ideal é que você entre no site da ICF, que é icf.org, e encontre uma escola que tem um curso acreditado por eles, porque é mais fácil para tirar a certificação deles, para tirar a certificação da ICF, e é um curso que vai seguir essas competências, né, dessa confederação internacional, as diretrizes e o código de ética. Então, essa é uma boa sugestão. E aí, depois vão tendo alguns cursos complementares de coaching executivo, mas... E apesar de o coach não precisar conhecer do trabalho do cliente para ajudá-lo, é mais interessante se você já tiver vivido uma experiência de liderança. Até porque uma coisa que é muito importante para a carreira do coach é a reputação. Então, se você tinha uma reputação profissional ruim e virou coach, ela não vai ficar automaticamente boa. Você já tem que construir uma boa reputação, uma boa rede. Quando você decidir virar coach, você consegue importar isso, vamos dizer assim, para a sua ocupação de coach. Então, se você tiver passado por liderança, você vai ter uma credibilidade maior, né? No momento que a gente vive essa chacota com a profissão, a credibilidade é muito importante. Então, você ter liderado 30, 40 pessoas, fica mais fácil de você sentar na frente de um diretor de uma indústria que tem 500 pessoas embaixo dele e ele ouvir o que você disse, né? Ele dá crédito por que você disse. Então, tem um pouco disso também. É importante olhar para a sua história, o que você construiu, para ter uma reputação adequada, vamos dizer assim. Perfeito, é isso mesmo. Hoje o nosso tema ele está centralizado, né, na essência do coaching executivo. A semana que vem a gente vai falar um pouco mais sobre outros tipos de coaching. Então, para você que está, né, interessado nesse assunto e tudo mais, eu acho que vale super a pena acompanhar nosso Meeting RH da semana que vem também. Hoje mais focado nessa questão do coaching executivo, por isso que eu trouxe a Dani aí, uma super especialista nessa área. Aqui é a Elisa. Dani, sou gestora de RH em uma indústria e estou fazendo MBA em Departamento Pessoal e Relações Trabalhistas. E na matéria Visão Humanista tenho visto referente ao coaching. Essa live é muito esclarecedora. Então, na verdade, não foi uma pergunta, foi uma condição, né? Legal. Que bom que vocês estão gostando. Exato. Tem mais perguntas aí? Como a importância do coach profissional para o profissional de secretariado? Olha, eu gosto de citar o Eric Burt, que foi um dos fundadores do Google. Ele diz que todo mundo deveria ter um coach. Então, eu acho que a importância do coach, porque como a gente estava falando no começo, né, é alguém que é neutro, né, imparcial na sua vida, e ele te dá perspectiva real, né, ele consegue ajudar você a sair
de dentro de você e olhar de fora o seu comportamento, a sua atuação profissional e o que você precisa estudar, o que você precisa fazer, que passos você precisa dar para chegar onde você quer. Então, vale para todos os profissionais. Aqui, né? Sou servidora pública e assessora. Meu maior desafio é engajar os colaboradores. Pela estabilidade, as pessoas raramente se interessam pelo desenvolvimento profissional. Qual seria a melhor abordagem? Então, se você estivesse fazendo um coach executivo agora com a Babi, por onde você começaria, Dani? Olha, times de alta performance se engajam principalmente com feedback positivo. A gente, principalmente a cultura empresarial brasileira, só faz feedback corretivo. E o feedback positivo, ele é muito deixado de lado, né, com o pensamento da maioria dos líderes é assim, meu funcionário só fez o que era obrigação dele, ele só fez o trabalho dele, por que que eu vou parabenizar? Mas um time de alta performance funciona assim. Vamos supor, Tati, que você começou a trabalhar hoje, né, com essa pessoa. E aí você tá lá fazendo seu trabalho, você entrega a nota 10. E vai passando, você começa a entregar a nota 9, nada acontece, vai baixando. Quando você chegar no 6, você toma uma bronca, aí você volta para o 7,5, 8, fica ali na zona de conforto. Porque o ser humano, e é o inconsciente, a gente gosta de atenção. E só ganha atenção quem toma bronca. Então é inconsciente, a gente vai descendo até receber essa atenção. Se você está num ambiente de feedback positivo constante, a pessoa quer continuar ganhando esse biscoitinho. Então, você entrega um relatório e eu falo, nossa, esse relatório ficou muito bem formatado, está muito bonito e o conteúdo está muito rico. Parabéns, Tati, continua assim. O próximo relatório que você fizer vai ser no mínimo igual a esse, mas você vai tentar fazer uma coisinha a mais para ganhar um outro parabéns, porque esse já foi o padrão que você estabeleceu. E aí você entrega com alguma coisa a mais e nossa, que legal que você consultou essa segunda fonte. Aí o próximo, você, no mínimo, vai ser igual a esse. E aí, cada vez mais, né, com feedback positivo, a régua vai subindo e aí o time fica realmente engajado e fica realmente de alta performance. Então, o feedback positivo tem um poder muito, muito, muito forte para engajamento. E eu entendo um pouco, né, da dor que ela tentou nos trazer, que tem a ver com essa questão do servidor público, talvez não ter algo que provoque ele o que acontece se eu não fizer dessa forma, né? Então, acho que para quem tem essa mesma necessidade de precisar engajar, motivar, envolver pessoas que não se sentem ameaçadas, né? não sentem que o cargo está em xeque, eu gosto muito de trabalhar a questão de como você quer ser visto e reconhecido. Então, assim, eu tiro a responsabilidade do cargo, porque talvez eu não consiga realmente motivar o suficiente, inspirar o suficiente aquela pessoa a entender que aquilo pode ser prejudicial profissionalmente para ela. E eu trago totalmente para uma questão de como você quer ser visto. Você quer ser visto por aquele servidor que fica sendo transferido de setor o tempo todo porque ninguém gostaria, que seus colegas olham para você e você percebe, né, que de repente o cidadão já te identifica como alguém que não está preparado para atender, ou você gostaria de deixar um outro tipo de legado, né, dentro desse departamento? Eu gosto muito de chamar a atenção, né, quando a gente percebe essa falta de engajamento ou de expectativa com a carreira mesmo para a pessoa, né? Você pessoa. Sim, e aí, sim. né, o que você espera de tudo isso? Pois é. E aí, ó, só para falar desse tema, esse livro aqui, ó, Preciso Saber Se Estou Indo Bem, ele fala muito desse poder do feedback positivo, ele fala muito de engajamento, é um livro que é fácil de ler. Depois, para quem se inscreveu, vai estar lá na bibliografia do material que a gente vai mandar. Então, é algo muito, muito importante. E aí, Tati, nisso que você puxou, tem uma outra coisa que eu acho que é muito interessante, que é entender a motivação dos liderados. Porque todos nós temos, né, podemos ter 5 motivações pela teoria de Maslow, né? Então, ou é o dinheiro, ou a possibilidade de ganhar, a segurança ou o medo de perder, o aprendizado, o reconhecimento e a autorrealização.
E aí é mais comum, né, no setor, né, de servidor público, você achar quem tem a motivação de segurança alta, porque normalmente é quem busca esse tipo de cargo mais garantido. Só que aí sempre tem uma segunda motivação mais alta. Então, a hora que você começa a ver, você começa a perceber também como é que você pode fazer as pessoas se engajarem. Então, por exemplo, você tem ali 2, 3 pessoas que têm a motivação de aprendizado como segunda motivação. Então, você pode promover, por exemplo, um job rotation entre as pessoas, porque elas querem aprender coisas novas. Então, isso vai mantendo o time engajado, por exemplo. Né? Então, ir percebendo essas coisinhas ajuda também o gestor. É que dá trabalho ser gestor situacional, né? Olhar a motivação de cada um e tentar adequar a sua liderança, mas é assim que a gente engaja times. Exato. Não tem como ser de outra forma, né, Dani? Não tem como ser de outra forma. Aqui a Carol. A Carol disse, o coach, então, se torna o mediador do problema do cliente e o próprio cliente. Essa assessoria lembra muito uma consulta com o psicólogo, mas sem aprofundar nos problemas pessoais. Vou pegar essa para mim. Pode pegar. Vou pegar para mim. Mais ou menos, Carol, mais ou menos. A gente não intermedia problema, por isso que a Dani disse muito dessa questão da agenda oculta. Então, assim, se você tem um problema com o seu gestor, eu vou estimular você a resolver o problema com o seu gestor. E esse problema não vai ser resolvido numa sessão de coach, vai ser resolvido entre uma conversa entre vocês. Se o seu gestor tem um problema com você, eu vou estimular neste processo de contratação que o seu gestor resolva esse problema que ele tem com você. Porque no coaching, a gente trabalha a expectativa do indivíduo, não da empresa. Olha que interessante que é. O coach executivo, geralmente nós somos contratados pela empresa. Então, tem uma marca lá que foi lá e contratou o nosso serviço. Só que o meu compromisso, por isso que é importante que a Dani disse de fazer os acordos iniciais, o meu compromisso é com o sucesso da pessoa que eu estou atendendo e não da marca. Vou dar um exemplo que de repente representa isso. Numa determinada empresa, eu fui contratada para poder dar aquele gás de motivação, tô com um gerente um pouco, né, antigo de casa, super confiança, a gente não quer trocar ele, a gente não quer mexer com ele, mas a gente gostaria que ele, né, tomasse uma injeção de ânimo aí e pudesse retomar os resultados e a performance que tinha anteriormente. E a gente ajustou isso internamente e ele sabia da expectativa da empresa em ele desenvolver essa questão da performance dele. Ok, entramos no processo de coaching e aí a gente começa a compreender o cenário do outro. O que fez com que aquele executivo tivesse perdido a motivação, tivesse cansado, tivesse diminuído a performance, e você começa a compreender os porquês. Só que sempre a decisão final é do nosso cliente. Em resumo, nesse processo de coaching, o gerente pediu demissão. Isso pode acontecer. Tati, então eu te contratei para você poder resgatar o gerente bom que eu tive um dia de super confiança. E o cara chega e pede demissão. Então eu gosto muito de inclusive, deixar essas possibilidades abertas quando eu sou contratada. Por quê? Porque a minha performance, a minha satisfação está em deixar o meu cliente, que naquele caso não é quem me paga, é quem eu estou atendendo, satisfeito, feliz, vivendo a vida que ele deseja. Então, ele desejava não estar mais lá, mas ele não estava tendo coragem de falar isso para a empresa. Por isso que a performance dele diminuiu. Ele estava imaginando que ele seria demitido e que ele não teria que ter esse peso de carregar, de falar assim, poxa, depois de tantos anos aqui, né, eu tô querendo deixar esse barco. Então, ele precisava do estímulo para que aquilo acontecesse. Então, por isso que coach não é mágica. Se ele está desestimulado, se ele já tem uma convicção de que eu estou necessitando de um segundo plano, né? O meu atendimento, a minha performance, né? A minha satisfação está em fazer com que ele enxergue o lugar melhor para a vida dele, independente de quem é que está me pagando por tudo isso. É assim que funciona. Tá vendo, Dani?
Sim, e se o combinado tá claro, porque na verdade é isso, você atendeu o objetivo do processo que era ou o gerente se adequar ou o gerente não ficar mais lá. Então, e aí você ainda conseguiu trazer a autorresponsabilização, né, para ele pedir demissão. Então, né, isso acontece muito, porque o processo de coaching executivo, até para deixar, né, para trazer um pouco para o pessoal, ele vai muito. Quando a gente fala de autoconhecimento, diferente do coaching de vida, que é um autoconhecimento diferente, esse é um autoconhecimento voltado para a carreira e voltado ali para aquele papel naquela organização. Então, né? Então, o que eu gosto muito de trabalhar, né? Então, ele conhecer, né, a gente através do começo do processo, o autoconhecimento, ele conhecer quais são as competências, habilidades e atitudes que ele tem, e ele também começar a reconhecer o contexto, né? Quais são as competências, habilidades e atitudes que aquela empresa espera dele naquela cadeira. E aí a gente consegue olhar assim, tá alinhado ou o que falta desenvolver? Porque às vezes a pessoa, né, tá ali no, eu preciso desenvolver determinada coisa. E quando a gente faz esse olhar com essa perspectiva, ele fala, não, puxa, essa competência nem é a mais importante, é melhor eu desenvolver outra. E isso acontece muitas vezes em primeira liderança, em que o líder está ali, ai meu Deus, eu não sou especialista técnico em determinada coisa. E você nem tem que ser, né, você já não tem que ser o melhor especialista, você tem que ter ótimos especialistas embaixo de você e você tem que ter um outro conjunto de competências. E aí tem esse outro olhar que eu gosto muito de trazer no coaching executivo e que é algo que as pessoas fazem pouco, que é olhar de forma estruturada, vamos dizer assim, como é que é a cultura organizacional da empresa. Ela é mais tradicional, é mais moderna, ela é mais hierárquica ou dá mais autonomia. E a gente realmente mapeia e olha essa cultura e olha o que é esperado dele dentro dessa cultura. E assim, o que ele tem que se adequar, se ele quer ficar, se ele gosta, ou se não, né, ele tem que sair. E como é que é o contexto das relações de poder? Eu acho que no coaching executivo a gente sai um pouco da esfera do só olhar para o eu e começa a olhar para esse entorno político em que um executivo está inserido, né? Então, quais são as relações de poder que existem na empresa, né? Quais as relações de poder minha com o meu público de interesse, com as pessoas com quem eu interajo e quais são entre elas. Porque esse olhar, perder o olhar inocente de eu só faço o meu trabalho tem que ser muito bom e começar a olhar como é que são essas relações, eu acho que é a grande vantagem para um líder fazer coaching executivo, né? Ele parar para olhar isso e entender como é que as coisas acontecem na empresa e como é que ele faz a equipe dele ter recursos, como é que ele faz as coisas acontecerem. Perfeito, acho que é importante a gente poder olhar as entrelinhas daquela situação toda, né? Porque, como você disse, nós não podemos ter um olhar simplista da situação, né? É fácil de resolver, porque não é, né? Então, existem todas essas conexões realmente que precisam ser cuidadas, né? Aqui a Carol disse, o coaching, então, ele tem que ter uma visão de administração e gestão para trabalhar com a parte executiva. Carol, importante que tenha, porque somente as ferramentas de coaching, independente de escolas, de qualidade de escolas. Então, apenas as ferramentas, elas não conseguem dar o resultado que a gente precisa. Por isso que a vivência, que a Dani disse, né, que a gente ressaltou no começo, é importante. Tati, mas se eu estou começando agora, não tem como eu ter vivência. Como que eu vou ter vivência se eu estou começando a minha carreira de coaching agora? Então inicie processos de life coaching, de coaching de vida. Comece processos onde você vai trabalhar, de repente, várias situações dentro de uma organização. Ou jovens profissionais, né, por exemplo. Exato. Com trainees, com jovens profissionais. Estude muito... muito conceito relacionado à cultura organizacional. Né? Então, a gente não fala, pelo menos nas formações que eu tive, e eu tenho 3 formações em escolas diferentes, porque eu queria testar métodos, na verdade.
Então, em nenhuma das escolas, por exemplo, nós falamos sobre cultura organizacional. Em nenhuma das escolas nós falamos sobre relacionamentos entre as pessoas e, vamos colocar, pessoas de mesma família, empresas familiares. A gente não, nas minhas escolas, a gente não falou de negócio, de lucratividade. E só que quando você entra para o universo corporativo, a linguagem é essa. Então, exatamente. o seu contratante ele vai esperar que você compreenda a linguagem dele. Então, é importantíssimo que você se aprofunde em outras formações que complemente a sua formação de coach executivo para realmente você poder prestar um bom trabalho, né? Um bom serviço. Exatamente. Então, por exemplo, eu sou formada em administração, já tive empresa, né? Agora tenho de novo, passei pelo corporativo. Mas, por exemplo, dependendo da sua vivência, você pode fazer uma pós-graduação em gestão para também ter esse linguajar, saber as dores. E eu falo que tem que ter hora ali de cadeira de atendimento. Então, você aprende muito com os coaches, com os clientes de coaching. E uma outra forma que você pode desenvolver é trabalhar de staff em treinamento corporativo. Porque treinamento corporativo, essas histórias emergem muito, as dificuldades da liderança emergem muito. Então, se você trabalhar de staff em treinamento corporativo, né, você também vai ouvindo coisas e aí vai ouvindo o que os consultores que estão dando treinamento falam. Então, você vai adquirindo uma bagagem também. Então, muitas vezes trabalhar de staff em treinamento corporativo te gera algumas horas aí de conhecimento também. Exato. E aí, gente, quando a Dani fala staff, ela tá falando de assistente, como se você fosse um assistente de sala de aula. Então tem lá o instrutor, tem o consultor, tem o especialista. Ele sempre vai precisar de staffs, de assistentes, para ele poder conseguir conduzir a equipe com mais qualidade. Então, quando você se disponibiliza, encontra, né, tem na sua rede de network pessoas que prestam esse serviço, é super interessante você se disponibilizar, se voluntariar. Aí, Tati, mas quanto que paga por um staff? Geralmente você que paga para ser staff, né? Eu gosto de falar isso daí. Não é quanto que te paga, é quanto você paga para a pessoa para você poder estar na sala de aula com ela. Ou às vezes até tem um valor simbólico, né? Depende muito do treinador. Brincadeiras à parte, né? Não é o valor, não é um trabalho. É um estudo. Então, quando você se dedica a essa área de staff, a você poder ter realmente, né, para você poder adquirir essa linguagem corporativa e tudo mais, é uma área de estudo, não é uma área de trabalho. E essa experiência, ela é riquíssima. É muito rica. Ela te desenvolve muito, então é importante que você, na sua rede de network aí, consiga estabelecer, talvez, conhecer pessoas que possam te dar essa oportunidade, né? Com certeza. Aqui a Elisa. O coach executivo pode ser realizado em grupo ou é mais efetivo quando é realizado individualmente? Essa tem uma boa história para contar. Na verdade, ele pode ser realizado em grupo. Eu tenho alguns grupos de coaching executivo, então, que são o diretor e os gerentes lá embaixo. Mas ele precisa ter uma mescla. Então, a gente faz os encontros em grupo. E aí, essas competências da liderança mais importantes acontecem no coaching em grupo, né? Então a gente traz os temas em cada encontro para trabalhar aquilo. E aí tem encontros individuais mais curtos. Então aí não é uma sessão de 2 horas ou 1h30, são 40 minutos com cada um individualmente para tratar coisas individuais que não cabem ali na sessão em grupo. Então, normalmente assim, meio período com o grupo e o resto do horário conversando com todos individualmente, por exemplo, ou num outro dia. E funciona muito bem, porque além do valor do coaching, né, você tem ali a troca de experiência entre eles, então fica mais rico, porque tem mais gente trazendo histórias para a mesa, numa situação eu fiz assim, ou na minha equipe é assim, e você acaba criando uma conexão entre eles, então acaba tendo um team building junto ali, porque eles se vulnerabilizam e eles passam a trabalhar muito bem juntos, o relacionamento deles cresce muito. Legal. Eu, particularmente, produzo de uma forma muito boa quando eu estou fazendo coaching
em grupo. Gosto de trabalhar com essa técnica porque acredito que os aprendizados, eles são ricos. Eles não dependem só do coach e do coachee, né? Eles estão inerentes àquele ambiente, nas expectativas daquelas pessoas. Então, o envolvimento é muito bacana e eu gosto demais. É um desenvolvimento exponencial, né, Tati? Eu gosto muito. Aqui a Gabi. Boa noite, Gabi, tudo bem? Gabi fez uma pontuação aqui com a gente. A Gabi, que foi uma das nossas conteudistas do Congr Digital também, nossa colega de trabalho, né, Dani? E é minha parceira consultora dos cursos. Te amo, Gabi. Que delícia. Então, a Gabi está falando aqui, exato. Algumas empresas usam o coach como justificativa para desligamentos. Por exemplo, para reforçar que o gestor tentou e a pessoa não mudou. E aí vem com aquela historinha de eu dei muito feedback já e não adiantou e agora a gente tem que demitir o cara. Então, enfim, é mais barato, mais assertivo e mais humano, né? Se você quiser demitir a pessoa, você demitir a pessoa e não contratar um coach para fazer isso por você. Mas às vezes tem os compliances, tem as burocracias de que só pode demitir depois de um processo de coaching. Tem muita multinacional que é assim. Então, às vezes é por isso que aparecem essas coisas. Multinacionais muitas vezes tem isso. O compliance, precisa ter passado por um processo de coaching para poder demitir, ainda mais se for gestor. Aqui é a Gabi, de novo. Ó, Gabi, pergunta. Quando a empresa patrocina o processo, até que ponto ela é detentora das informações compartilhadas pelo coach no processo? Uau! Bem, essa eu vou deixar para Dani. A empresa tem zero informação do que é falado no processo de coaching. A gente faz um relatório, mas é um relatório para inglês ver, vamos dizer assim. Não é que é para inglês ver, né? Mas ele é um relatório em que a gente traz o tema daquela sessão, as ferramentas que foram usadas naquela sessão, eventualmente o livro que a gente sugeriu para o coach ler e tudo mais, e por que aquela sessão foi boa para ele. E só. Então, assim, a conversa, o que se fala na sessão, morre entre o coach e o coachee. Né? Eu não revelo nem nem com uma arma na cabeça, porque se não tiver confiança entre o coach não vai se abrir. E o resultado, no fim do dia, aparece nele, né? No comportamento dele, nas atitudes dele, na habilidade dele. Então, aquilo vai aparecendo e aí como que eu trabalho, e acho que cada coach talvez tenha sua metodologia, mas no meio do processo, meu processo tem 10 sessões. No meio do processo, entre a quinta e a sexta sessão, a gente senta de novo, eu, o coach e o patrocinador, para fazer um checkpoint. Tipo, estamos indo na direção que queremos ir? E aí sim, estamos. Agora acho que mais importante focar em tal competência ou não. E aí no final tem essa sessão meio que de avaliação, porque é ali mesmo que vai aparecer, nossa, não, ele realmente mudou muito, não, isso aconteceu, e aí o relatório é realmente pro forma, justamente para a empresa justificar o investimento e tudo mais, mas o resultado tem que aparecer na pessoa, então nada que é dito na sessão é revelado. Perfeito, acho que essa questão do sigilo da informação é algo que não tem como ser diferente disso. Então, tudo que é discutido na sessão morre na sessão. Alguns tipos de reporte que eu tenho com a empresa patrocinadora, e eu já combino isso com o meu cliente, o meu coach que está sendo atendido, falta de envolvimento com as sessões. É a única coisa que eu reporto para a empresa, né? Porque eu brinco que às vezes eu demito coaches, né? Eu não continuo esse processo mais, porque infelizmente não estou tendo retorno, não estou tendo envolvimento dele. Não é dificuldade, não é que ele não está se aplicando, ele não está interessado no processo de coaching. Então, eu estou demitindo o meu cliente. Isso sim, isso também. Mas de maneira geral, a gente não revela nada. Informação que a gente conversou, de conversa, nada, né? E o processo todo. Aqui tem a Clau, super te indicando aqui, Dani. Dani Couto, facilitadora de grupos que arrasa. Também minha parceira de cursos. Recomendo, olha aqui. Aí, ó. Vivian Cabral. O coach dá para fazer orientação profissional via internet ou precisa ser presencialmente? Pergunto pelo momento em que estamos passando com a pandemia.
Como é que é a pergunta? Fala de novo para mim, Tati. O coach dá para fazer orientação profissional via internet ou precisa ser presencial? Pode ser via internet, ainda mais neste momento, somente pela internet, mas tem muito cliente que eu nunca conheci ao vivo, seja porque está em outra cidade, outro estado, outro país, então pode ser pela internet tranquilamente. Principalmente no executivo, né, Dani? Às vezes a gente atende uma matriz que tem N filiais e aí logisticamente ficaria inviável a nossa presença, então existe muito processo de coaching executivo, né? Não é nada por causa da pandemia, né? Sim. Que já existia. Isso, já é um processo natural, de acordo com a logística, tempo, né, de disponibilidade e tudo mais. Bacana. Aí eu só peço algumas coisas. Normalmente eu peço para ser pelo computador, para o cliente estar num lugar reservado, para ele poder falar, para ele não ficar na mesa dele, porque talvez ele não queira falar as coisas, né? E para ele estar ali, ó, prestando atenção em mim, eu falo assim, ó, eu tô vendo se você tá navegando em outra aba, tô aqui, tô vendo. Legal. E o contato visual, ele não tem como você, não tem como disfarçar, não tem como. Não tem. Aqui o Emerson tá perguntando, Dani, talvez valha a pena reforçar que a gente falou no começo da nossa live, como que a pessoa pode achar uma escola confiável de coaching, né, com tantas propagandas duvidosas aí, enfim, como que pode escolher uma escola de qualidade? Olha, eu sempre sugiro, né, ir no site da ICF, que é a Federação Internacional de Coaching, icf.org, e procurar pelos cursos acreditados na sua cidade. Esses vão ser os mais recomendados ali. E conversar com alguns alunos formados também, né? Mas a ICF ela é uma federação internacional, é o mais próximo da regulamentação que a gente tem, então ela é bastante acreditada no meio. Legal. Aqui a Lari Souza. Muito difícil trabalhar com líderes que não dão feedback. Ainda mais quando você trabalha buscando executar tudo da melhor forma possível. Mas aí fica o recado de você pedir feedback para o seu chefe. Sentar na mesa dele e falar, então, estou fazendo bem meu trabalho, o que eu posso fazer melhor? Como é que pode ser melhor o meu trabalho? A gente, às vezes, se coloca na posição esperando do líder, mas se a gente consegue ali uma brecha, a gente pode pedir, porque às vezes o líder não tem essa consciência de que as pessoas precisam de feedback. Então, você vai lá e pergunta, de uma forma cordial, eu posso fazer algo melhor, você está gostando, o que eu podia melhorar, eu quero estudar alguma coisa, me ajuda. E aí, às vezes, ele vai te dar o que você está precisando. E às vezes também um controle dessa expectativa, né? Porque às vezes não vai ser toda hora mesmo que você vai receber um feedback, mas você pessoa, né? Autoconsciência agora. Você consegue saber se você tá indo bem ou não tá indo pelas suas próprias percepções. Às vezes você tem a necessidade de reforçar aquilo, né? Então, isso não é uma necessidade de feedback, uma necessidade sua de autoafirmação. São duas coisas diferentes. Mas você sabe, Tati, que eu já vi líder que a pessoa acha que tá fazendo tudo, né? A pessoa acha que tá fazendo tudo bem, entrega, o líder não fala, e aí o líder vai e refaz o trabalho que a pessoa fez para subir. Então, às vezes vale perguntar, porque não podemos garantir, né, o que o líder faz. Com certeza. E eu gosto de incentivar as pessoas na provocação, né? Isso porque é um estilo meu, não tem nada a ver com escola de coaching, de nada do tipo disso, hein? Pelo amor de santo Deus. Mas eu gosto de provocar as pessoas assim, ao invés de você ir lá e bater na porta do livro e falar assim, líder, eu preciso de um feedback, saber se eu tô indo bem ou não, e aí às vezes ele não vai nem te dar bola. Eu gosto de falar assim, faz o contrário. Vai lá, bate na porta do livro e fala assim, líder, gostaria de agendar uma reunião porque eu tenho um feedback muito importante para te passar. Ele agenda rapidinho a reunião com você. Agenda rapidinho. Ai. Tá bom esse papo aqui, hein? A performance do líder é parte essencial para um bom desenvolvimento da equipe? A performance do líder é essencial. E aí aqui eu tô falando da performance do líder no papel líder, papel gestor, né? Então ele tem que ser um bom gestor para a equipe se desenvolver, senão a equipe vai ficar estagnada. Então ele precisa ser um bom gestor. E aí, Tati, eu acho que isso que é o mais importante quando a gente, faz coaching de executivo, é ele entender que
boa parte do tempo dele é fazendo a gestão das pessoas, boa parte do tempo dele é se comunicando com outras pessoas importantes da organização, e por isso ele tem que ser bom em delegar, porque ele tem que tirar a mão da massa para poder fazer mais tempo essas duas coisas que dão bastante trabalho, né? Tanto ele fazer essa parte do relacionamento político, de conversar com todos os públicos de interesse, com as áreas que ele atende, com as áreas que o atendem, assim como fazer a gestão das pessoas dele, né? Então, ter 1-a-1 com os liderados pelo menos uma vez por mês, né? Fazer o feedback, então isso dá trabalho. E aí o gestor muitas vezes se prende no operacional, no tático, e não vai para o estratégico, para não ter tempo de fazer gestão de pessoas e as coisas só vão andando. Eles adoram se amarrar num processo, né? Adoram se amarrar num processo. Aqui o Bruno, eu não vi o que a gente estava falando para ele poder citar isso, mas eu acho que o final da pergunta é muito interessante, né? Nesse processo ao qual a gente citou, eu não lembro qual existe a possibilidade da empresa ter ajudado a afundar a carreira do colaborador? Talvez no coaching para salvar alguém com alta performance. Sempre tem, mas todo relacionamento é uma via de mão dupla. Então, é uma relação que foi se desgastando por ação da empresa e do colaborador. Então, é difícil dizer que algum dos dois é vítima. Eu sempre acho que os dois têm parte no que quer que aconteça. E quando a gente fala de carreira, eu, Tati, particularmente, Bruno, gosto de entender que a responsabilidade é da pessoa, não é da empresa. Isso. Porque se você delegar isso para a empresa, você vai começar a ver a parte mais frágil dela e da próxima, e da próxima, e da próxima. Então, eu gosto muito de trabalhar, por exemplo, em coach executivo, coach de liderança, coach de grupo, quando eu estou no processo dentro das organizações, essa autorresponsabilidade. Então, se você não está indo bem na sua carreira, a responsabilidade é sua. Pode ser que você não esteja no lugar onde as suas competências podem ser totalmente aproveitadas. Né? E aí é importante você escolher um outro lugar para você poder desenvolver as suas competências. Mas a responsabilidade da carreira, ela é muito mais do colaborador do que da empresa. É difícil uma empresa conseguir afundar com a carreira de alguém se alguém é autorresponsável, né? E eu, assim, para mim a frase mais importante, assim, não existe plano de carreira, não estamos mais em 1980, não estamos numa empresa pública talvez ainda exista um plano de carreira, mas nas privadas isso não existe, a carreira é 100% sua e você tem que ir atrás, então você tem que chamar seu gestor, falar o que eu preciso aprender para o meu próximo passo de carreira, o que eu preciso desenvolver para o meu próximo passo de carreira, o que não está bom, né? E aí, ficar esperando treinamento da empresa, nem todo mundo investe em treinamento que não seja para cargo de gestão. Você tem que estar pronto quando a oportunidade aparecer. A empresa não vai te preparar para o seu próximo passo. A hora que vagar, né, o próximo passo, você tem que estar pronto e a empresa já tem que estar olhando para você há um tempo falando assim, nossa, o João está pronto para um cargo de liderança, assim que abrir a vaga é ele. Tem empresas que têm esse tipo de trabalho. Então, uma multinacional, né, grande, muitas vezes tem algo que eles chamam lá de banco de talentos dos altos potenciais, ou high potential, que eles identificam que são pessoas que já estão prontas ou vão ficar prontas e ajudam a formar, pagam coaching, pagam treinamentos. Mas isso é uma raridade, são as multinacionais muito ricas. No dia a dia, na realidade, você tem que já aparecer pronto quando vagar, porque senão a empresa vai trazer alguém pronto de mercado. E aí, Tati, tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que para qualquer nível de carreira, para os executivos principalmente, mas é a reputação. A reputação, como diz o fundador da Amazon, é como você é chamado quando você não está na sala. E aí é uma coisa que a gente tem que prestar atenção desde o começo da carreira para levar isso para o crescimento. Então, Dani é aquela engraçadona. Não é negativo? Não, mas não vai me promover essa reputação, né? Então, como é que eu quero ser reconhecido, né? Com
como que eu quero que as pessoas me chamem ou falem de mim para os outros. Então, isso é essencial e é uma coisa que... Importante. Dani, vou te cortar, porque o nosso papo ficou tão bom, que já acabou. O Instagram miserável deu agora 15 segundos pra gente poder terminar a nossa live. De tão bom que tava, ficou um monte de resposta pra gente poder responder.